Olá, nessa aula iremos aprender como são produzidas as proteínas dentro das células. Cada célula do seu corpo produz proteínas específicas e como isso acontece? Vamos lá? A transcrição é o fenômeno através do qual o DNA produz RNAs. Sempre existem genes específicos que irão produzir RNAs. Para isso, o DNA se abre, uma das duas fitas, que é chamada de molde ou ativa, servirá de molde para que novos nucleotídeos se encaixem, formando as moléculas de RNA. Há, na realidade, 3 tipos de RNA. O primeiro tipo de RNA é o RNA mensageiro, cujas siglas são RNA-M ou mRNA. O RNA mensageiro, como o nome está dizendo, ele leva a mensagem do DNA para o ribossomo. O que está escrito nessa mensagem? Na forma de um código no qual as palavrinhas são formadas por 3 letras, né? O RNA mensageiro está levando para o ribossomo a informação da quantidade de aminoácidos que deve fazer parte da proteína, o tipo de aminoácido e a ordem que eles devem ser colocados. Então vamos observar uma coisa. Cada trinca dessa daqui é chamada de códon. E um códon é, na realidade, 3 bases nitrogenadas ou 3 nucleotídeos. Cada um deles vai determinar a entrada de um aminoácido na proteína. Então lembramos o seguinte, a gente está querendo fazer uma proteína. Para isso nós precisamos de uma receita. E quem estará levando essa receita ao ribossomo é o RNA mensageiro. O RNA transportador, ele é outro tipo de RNA. Ele vai transportar aminoácidos que estão pelo citoplasma da célula até o ribossomo que estiver sintetizando a proteína. É como se ele levasse os ingredientes para sintetizar a proteína até o ribossomo, que é quem irá montar a proteína. A forma do RNA transportador é essa da esquerda. No entanto, para simplificar o nosso desenho, eu vou usar essa da direita. O RNA transportador, ele tem uma trinca chamada anticódon. O anticódon se liga justamente ao códon do RNA mensageiro, como veremos adiante. O terceiro tipo de RNA é o RNA ribossômico. Ele forma o ribossomo, que é a organela celular que irá produzir a proteína. O ribossomo ele é formado por 2 subunidades, uma que contém bastante RNA ribossômico e a outra na qual predomina proteínas. O RNA ribossômico também participará da síntese proteica, mas na condição de ribossomo. Bom, uma coisa importante é lembrar que todos os RNAs, não importa o tipo, é produzido pelo DNA. Então, todo o RNA é produzido pelo DNA. É claro que cada RNA é produzido por um gene diferente. Então, aqui, esse RNA transportador é produzido por um gene, esse por outro e assim por diante. Cada gene irá produzir um RNA transportador. Uma coisa muito importante a respeito do transportador é que ele apresenta um anticódon e ele é sempre específico para o aminoácido no qual ele se liga. Então, todo RNA transportador com anticódon CGU certamente irá se ligar a uma alanina. Todo RNA transportador com o anticódon GAU certamente irá se ligar a uma leucina. Isso garante a precisão na hora de produzir as proteínas. Vamos voltar para o núcleo da célula, onde o DNA, agora um gene específico, irá produzir um RNA mensageiro. Então vamos imaginar que essa aqui seja a fita ativa que irá produzir o RNA mensageiro. Bom, cada um dos códons do DNA irá formar o RNA mensageiro. Então vamos observar. CAG no RNA mensageiro, sempre trincas complementares, vai ficar GUC. TTA no RNA mensageiro irá ficar AAU. Lembre-se que não existe T no RNA e sim U no lugar do T. GAT irá ficar CUA. Então, nós temos esse RNA mensageiro, os vários RNAs transportadores disponíveis e o ribossomo que irá ler essa informação. O processo começa com o RNA mensageiro indo em direção ao ribossomo, que ainda tem suas subunidades separadas, e então
se ligando a ele, né? Nesse momento, as subunidades do ribossomo se juntam. Os RNAs transportadores, então, começarão a ser usados na célula para justamente trazer os aminoácidos para cá. Então, vamos lá. O códon CUA permitirá a ligação de um anticódon complementar, então GAU. Onde é que está o GAU? Está aqui, ó. É o RNA transportador que carrega a leucina. O que vai acontecer é que ele vai se juntar a esse códon, então. Então, vamos ver. Olha só. O RNA transportador com o anticódon GAU se liga ao códon CUA e traz o aminoácido leucina. Em seguida, o ribossomo se desloca pelo RNA mensageiro, ou RNA mensageiro pelo ribossomo, e um novo RNA transportador irá se encaixar aqui. Então, se o códon do mensageiro é AU, o que vai se encaixar tem que ser UA. E é esse RNA transportador, então, que vem se encaixar nesse códon. Tá? Então, olha lá. O RNA transportador, trazendo a asparagina, se liga ao RNA mensageiro. Agora, os dois aminoácidos têm que se ligar um ao outro. Ocorre, então, uma ligação enquanto o ribossomo se desloca. Essa ligação entre aminoácidos é uma ligação peptídica e vai uni-los para formar a proteína. Tá? O ribossomo se desloca mais uma vez. E agora, como esse RNA transportador já cumpriu o papel dele, ele pode se destacar. Então, olha lá, ele se destaca e vai novamente voltar para o citoplasma para procurar um outro aminoácido leucina. O próximo RNA transportador que tem que se encaixar aqui tem que ter a sequência CAG. E é esse RNA transportador aqui. Então, ele agora vai vir se encaixar aqui. Tá? Então, vamos ver o processo. Olha lá. Ele veio, se encaixou e trouxe o aminoácido. O que acontece em seguida? Tem que haver a ligação, mas nesse momento já terminou o processo. Então, sai o RNA transportador que estava carregando a asparagina e todos os aminoácidos estão ligados uns aos outros por ligações peptídicas. Como terminou o processo, o ribossomo vai se destacar e o RNA mensageiro fica pronto para ser utilizado novamente. Os RNAs transportadores voltam para o citoplasma, que continua o citoplasma, mas vão atrás de outros aminoácidos. Lembre-se que sempre específico. Então, cada um volta a pegar um aminoácido igual àquele que ele já tinha carregado. E, por fim, aqui nós temos o polipeptídeo. Seria polipeptídeo acima de 4 aminoácidos. O nosso exemplo tem apenas 3, seria um tripeptídeo. No final, então, o mais importante é que foi formado o polipeptídeo. Lembrando que para ser polipeptídeo, de fato, ele tem que ter mais de 4 aminoácidos. Aqui temos apenas um exemplo. E esse polipeptídeo pode ser uma proteína que tem funções diferentes. Ela pode ser uma proteína de construção, uma proteína de defesa ou mesmo uma enzima. Agora vamos para uma parte bastante importante, que é o seguinte: como é que nós sabemos qual RNA transportador carrega qual aminoácido? Então vamos lá. Existem as tabelas de códons. As tabelas podem ser de códons de RNA, e aí se falamos em códon só pode ser de RNA mensageiro. Se fosse de transportador seria anticódon. E se fosse de DNA, nós não teríamos uracilas aqui, sim timinas. Bom, vamos imaginar o RNA mensageiro, porque é ele quem irá comandar a consulta da tabela. Nós temos aqui no RNA mensageiro a trinca GUC. GUC traz qual aminoácido? Qual é o aminoácido que o RNA transportador irá carregar para se ligar aqui? Então vamos procurar lá, GUC. GUC está aqui, ó. Determina o aminoácido valina. Então aqui nós temos o aminoácido valina. E o RNA transportador que vai se ligar à valina certamente tem um anticódon CAG para poder se ligar ao mensageiro. Esse RNA mensageiro, por sua vez, foi feito por um DNA com a sequência CAG também, né, para fazer um RNA mensageiro complementar GUC.
A mesma coisa aqui. Então, qual é o RNA, o aminoácido que esse RNA transportador vai carregar? Bom, devemos ler a trinca AAU. A AU vai nos levar a asparagina, AAU, a asparagina, aminoácido asparagina. E a ASN. E, finalmente, o último RNA transportador carregará o aminoácido determinado pelo códon CUA. CUA, então CUA é a leucina. Ok? Então, leucina. É assim que nós sabemos qual é o aminoácido que vai ser utilizado. Se a tabela fosse de RNA transportador, nós não procuraríamos CUA, procuraríamos o correspondente no transportador, que seria o quê? GAU, o complementar. Se tivéssemos que procurar asparagina numa tabela de RNA transportador, nós não procuraríamos a AU, mas procuraríamos o UA, que é o correspondente no RNA transportador. Ficamos por aqui.